Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, a nossa aula de hoje será sobre determinação sexual. Iremos conversar sobre cromossomos sexuais, tanto da espécie humana quanto de outros animais. Então, pega o papel, pega o caderno, a caneta e vamos lá. Só relembrando alguns conceitos que a gente já está cansado de saber. Conceito de célula diploide. Célula diploide é aquela célula 2N, ou seja, célula em que os cromossomos estão aos pares. Tem um cromossomo com o seu parzinho. No nosso caso, nós temos ao todo 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Células diploides são células somáticas. São todas as células de um organismo, do nosso corpo, por exemplo, exceto os gametas, tá? Essas células, elas sofrem meiose, processo reducional, e se transformam em células ploides, que são células N. Células N, que são justamente quem? Os nossos gametas. Nossos e de outros seres vivos. Nesse caso, os cromossomos não estão pareados, ok? Estão sozinhos. E quando a gente fala de cromossomos, os cromossomos, eles são classificados como autossômicos, que são aqueles cromossomos com características gerais daquele organismo, encontrado tanto no sexo biológico masculino quanto no sexo biológico feminino. E o último par, ou último cromossomo, dependendo se for uma célula haploide, é o cromossomo sexual, é aquele que vai determinar o sexo biológico daquele indivíduo, ok? Nessa aula, a gente vai trabalhar bastante sobre essa determinação sexual, sobre esses cromossomos sexuais, tá? Vamos lá, para o primeiro exemplo de determinação sexual, determinação de sexo, que é o mais conhecido por ser o nosso sistema, o sistema dos humanos e também de algumas plantas e das drosófilas, que são mosquinhas. Nesse sistema XY, o sexo é determinado por o sexo biológico desse indivíduo é determinado por esses cromossomos sexuais, o X e o Y. No sexo biológico feminino, ou seja, no indivíduo com sexo biológico feminino, esse indivíduo vai ter 44 cromossomos autossômicos ao todo, ou seja, 22 pares, e o último par, cromossomos sexuais, XX. Então, esse par determina o sexo biológico feminino. No caso do sexo biológico masculino, esse indivíduo tem 44 cromossomos autossômicos e o último par, os últimos dois cromossomos, são os cromossomos XY. Quando esses indivíduos eles vão produzir gametas, que um indivíduo com 44 autossômicos mais XY e essa 44 autossômicos mais XX, essas células sofrem meiose e produzem gametas o quê? Lembrando que meiose tem meiose 1, meiose 2, separação dos homólogos, depois separação das cromátides irmãs. Nesse indivíduo com sexo biológico masculino, ele produz, separa os sexuais. Então, separa o X e separa o Y. Ele vai produzir gametas X e gametas Y. Nesse indivíduo aqui, essa mulher com sexo biológico feminino, separação do X, do XX. Então, só pode produzir gametas o quê? Gametas X. O gameta X, ao se juntar com o gameta X masculino, espermatozoide quando fecunda, o ócito feminino, produz o indivíduo XX, sexo biológico feminino. O X, quando é fecundado pelo espermatozoide Y, produz um indivíduo, gera um indivíduo XY, tá? Pelos homens
produzirem dois tipos de gameta, ou seja, gameta X e gameta Y, eles são classificados como heterogaméticos, produz mais de um tipo de gameta. No caso das mulheres, elas são homogaméticas, porque elas só podem produzir gametas X, ok? Um outro sistema de determinação é o X0, presente em alguns insetos, especificamente dos gafanhotos. Nesses indivíduos, os machos, olha só que interessante, eles não apresentam um cromossomo Y, eles apresentam apenas o cromossomo X. E no lugar do Y aqui, é colocado um 0. Então, é um sistema X0. Os machos, eles são X0. Então, e as fêmeas não, as fêmeas elas são XX. Beleza. Quando esse macho X0 sofre a meiose para a produção ali de gametas, um dos gametas, tudo bem, tem o cromossomo sexual X, só que o outro gameta não tem esse cromossomo sexual X. Fica o quê? Fica um 0 aqui. Então, não tem um cromossomo sexual X ou Y, não tem um outro. Fica vazio aqui, só tem os cromossomos autossômicos. Nas fêmeas, elas são XX, então quando elas sofrem meiose, quando essas células sofrem meiose para a produção de gametas, elas produzem gametas X. Quando esse gameta feminino é fecundado por um gameta X, vai produzir indivíduos XX. Quando o gameta 0 fecunda o gameta X feminino, produz apenas X, que é o X0, né? Que nesse caso são os machos. Tudo bem? Então, machos no sistema X0 possuem cromossomos sexuais X0. As fêmeas não, possuem cromossomos XX. E quando esses indivíduos produzem os seus gametas, o macho produz gameta X e gameta 0. Então, são dois tipos de gametas. São heterogaméticos também. As fêmeas só produzem gametas X, são homogaméticas, assim como a gente viu nos humanos. Um outro sistema de determinação para vocês é o sistema ZW, só que aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque é um sistema ali presente em aves, peixes e borboletas, a gente fala bastante das aves, né, das galinhas, quando a gente conversa sobre esse sistema. E nesse sistema, o sexo heterogamético, ou seja, o sexo que pode produzir mais de um tipo de gameta e que vai determinar o sexo da prole, é a fêmea. No sistema XY e no sistema X0, o sexo heterogamético é o macho, que determina o sexo da prole. Aqui é o contrário, aqui é a fêmea. A fêmea é heterogamética. Por quê? Porque as fêmeas, elas possuem os seus cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais, o Z e o W. É o par do cromossomo sexual. No macho, não. O macho, ele é só ZZ. Então, o ZZ macho, quando produz gametas, separação desses cromossomos, produz gametas só Z. Aqui nas fêmeas, não. ZW, quando produz gametas, produz gametas com autossômicos e o sexual Z, e autossômicos e o sexual W. Quando esse Z fecunda o gameta Z, feminino, produz macho, ZZ, que é macho. Quando o Z fecunda o gameta W, produz o organismo ZW, que é fêmea, tá? Então, aqui é o contrário. Sexo heterogamético é a fêmea. Algumas espécies não têm a determinação sexual por cromossomos sexuais. Aqui é um exemplo de determinação sexual pela ploidia. Vocês já ouviram falar em partenogênese? Esse é um processo para a produção de machos, especificamente das abelhas, que são os zangões. Os machos são os zangões. E nesse processo de partenogênese, a rainha
que é um indivíduo fértil da colmeia, 2N, quando ela produz os seus gametas, produz gametas N, sofre meiose. Só que um desses gametas vai se desenvolver originando um indivíduo, N, tá? um óvulo que não foi fecundado, que se desenvolveu, dando origem a esse indivíduo, que é o zangão. Então, o zangão é um indivíduo N. Esse zangão produz os seus gametas também, produz espermatozoide, que a gente não fala nem que é um processo de meiose, né, específico, porque é um indivíduo N que produz os seus gametas N. Os gametas ali do zangão fecundam o gameta feminino da rainha, produz um indivíduo, gera um indivíduo 2N, que vai se transformar em operária ou em rainha, tá? Então, esse processo, a partenogênese, é um processo de produção de indivíduos macho, lá nas abelhas, os zangões, em que um óvulo, produzido pela rainha, não é fecundado e se desenvolve, gerando esse zangão. Uma outra determinação de sexo é pela temperatura. Algumas espécies de animais, as tartarugas e alguns lagartos, o sexo é determinado pela temperatura. Em temperatura menor, ali aproximadamente em 28 graus Celsius daquele ambiente, elas enterram seus ovos e, dependendo da temperatura desse ambiente, vai nascer macho ou fêmea. Temperatura menor, aproximadamente 28 graus, nascem mais machos. Em temperatura maior, a partir dos 30 graus, nascem mais fêmeas. E a explicação para isso é que tem uma enzima chamada aromatase, e essa enzima ela fica ativa a partir dos 30 graus. E ela estimula a produção de hormônios femininos, desenvolvendo indivíduos com sexo biológico feminino. Tá? Então, não é apenas só por cromossomos sexuais a determinação de sexo. 3 sistemas que a gente viu, XY, X0 e ZW. E por outros fatores, pela ploidia, partenogênese e pela temperatura em algumas espécies de répteis. Tudo bem, pessoal?